Olá, eu sou Ana Laura Tiso. Neste vídeo, irei mostrar como importar dados vetoriais a partir de um arquivo PDF e criar uma superfície. Para iniciar, vou importar o arquivo PDF. Deve-se navegar pela pasta em seu computador e selecionar o arquivo. Em Configurações, vou deixar a resolução DPI em 300 e clico em Importar. O comando carregar imagem será aberto automaticamente, permitindo que você redimensione a imagem. Vou manter um método como distância conhecida. Isso permite que insira uma distância exibida como mostrado em uma barra de escala. E selecione um ponto em cada extremidade da barra de escala e clique em Calcular. Às vezes, você terá outra distância ou escala conhecida que poderá usar. É sempre bom medir a maior distância conhecida possível. Vou utilizar a ferramenta Medir para obter uma distância horizontal. Em Explorar projeto, vou expandir os arquivos importados e clicar no PDF com o botão direito. E na sequência para importar os dados dos vetores do PDF. O método de extração de linha tracejada será unir linhas tracejadas e descartar dados brutos. E o método de extração de camadas será preservar camadas de PDF nativas. Os dados vetoriais são importados como linhas ou textos, dependendo da origem. Os objetos são agregados em novas camadas com base em seus tipos, espessuras de linhas e, se aplicável, suas fontes. No gerenciador de filtros de visualização, revise as camadas que foram criadas a partir dos dados vetoriais. Observe que os nomes correspondem às cores e espessuras de linha usadas. Veja também que os dados do PDF foram vetorizados. Vou desmarcar a camada da imagem georreferenciada para desativar o fundo. Vou selecionar e excluir textos e linhas desnecessárias que ficam fora dos dados do local. Vou prosseguir com o processo de movimentação de dados para as camadas apropriadas. Para isso, vou criar novas camadas.
e clique em fechar e assim essas informações das camadas ficarão salvas. Em preparação de dados há uma ferramenta que chama padronizar. É essa ferramenta que deve ser usada para mover os dados de um conjunto de camadas para outro. Vou clicar na caixa de selecionar objeto na camada de origem e selecionar a feição no desenho. Essas são as curvas existentes. E então vou mover para a camada de curva de nível existente apenas selecionando. Vou continuar utilizando a ferramenta de padronizar camadas. Então, seleciono a origem, clique em uma linha e isso destacará tudo nessa camada. E depois mover para a camada existente. Apesar de parecer que não esteja acontecendo nada, isso é devido a todas as camadas estarem ligadas. Vou deletar as camadas que sobraram. Aqui está uma parte fundamental do trabalho com dados vetoriais ou dados CAD. Então, padronizamos nossos dados e os colocamos nas camadas desejadas. Desativamos todos os dados do projeto e todos os dados PDF irregulares, restando apenas os dados que queremos converter para 3D sobre as curvas de níveis existentes. Vamos reativar o PDF em segundo plano para que possamos visualizar os dados e como os estamos gerenciando. Podemos utilizar as ferramentas de preparação de dados como definir a elevação da linha. Selecione uma linha que é destacada e passe a ter o valor de 3.816,5. A linha foi elevada. Para diferenciar o que é bidimensional do que é tridimensional, em opções de exibição na parte inferior do gerenciador de filtros de visualizações, selecione a opção de exibir em uma cor alternativa para elevação 0 e selecione uma cor. Então, os dados bidimensionais agora estão na cor magenta. Todo o resto permanece como está. Vamos percorrer este processo agora. Vou clicar em uma linha e ampliar para ver qual deve ser a elevação. Na visualização 3D é possível conferir essa elevação. Depois de transformar algumas feições de 2D para 3D, pode fechar o comando de definir elevação da linha. Veja que não há dados na lateral da tela, então vamos precisar ir até a ferramenta de digitalizar contorno e inserir manualmente.
Para facilitar na visualização, você pode alterar a transparência do PDF. Vou fechar a visualização 3D, desativar as camadas existentes e ativar as camadas de projeto. Todas estão na cor magenta devido a não ter uma elevação. E para definir uma elevação, vou utilizar a ferramenta anterior. Então, clico na linha e insiro a elevação. O mesmo processo se repete para todas as linhas. Algumas linhas não estão unidas, você pode uni-las de diferentes maneiras, ou usando o comando Join da aba CAD ou editando o vértice. E vou percorrer todas as linhas de curva para adicionar uma elevação. Vou retirar da camada curva de nível que não são curvas de níveis. A linha está fracionada. Para selecionar mais de uma feição, basta pressionar a tecla Ctrl. Faltou algumas curvas, então vou inserir as elevações para elas. Podemos acessar a visualização 3D para verificar a elevação das linhas. Vou desabilitar a camada regiões e apagar o restante das feições em que não vou utilizar. Vou voltar para a opção de exibição de elevação 0 para normal. Vou desenhar uma polilinha para definir o limite do projeto.
Agora que já possuímos as elevações do projeto, podemos criar a superfície. Esse foi mais um vídeo do TBC. Vejo vocês nos próximos vídeos.